Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você ficar muito bem informado e fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira. Hoje é dia 30 de agosto. A semana começa ainda repercutindo um dos eventos mais importantes e aguardados para o mercado financeiro mundial, aquela reunião de Jackson Hole, nos Estados Unidos, que aconteceu na última sexta-feira, quando o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, falou sobre o cenário de estímulos e também de juros lá no país. Só para a gente lembrar aqui, Powell manteve um discurso mais leve, sem bater o martelo, quando o tapering vai começar, mas sinalizou que ainda neste ano os estímulos podem começar a ser retirados e tudo depende, claro, da conjuntura econômica. Já os juros vão ser definidos posteriormente, assim que, claro, for definida essa questão do tapering. A fala de Powell animou os investidores por aqui, o dólar recuou e acabou fechando na sexta-feira em R$ 5,19. Na semana, o dólar acumula uma queda, olha só, de 3,5%. Já a Bolsa Brasileira fechou em alta na sexta-feira de 1,65%. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui. Olha só, o Ibov em alta de 1,65% aos 120.678 pontos. Entre as mais altas a gente teve aqui, ó, PetroRio subindo 7,42%. A PetroRio que se beneficiou bastante com a elevação nos preços do petróleo na semana passada, que subiram mais de 10%. Também Banco Inter subindo aqui, olha só, depois daquela movimentação de comprar uma empresa, né, um banco digital lá nos Estados Unidos, e podendo atuar, né, podendo de repente até fazer um IPO lá nos Estados Unidos. Esse banco digital que o Banco Inter comprou lá nos Estados Unidos tem uma base ampla de clientes, mais de 140 mil clientes, e também autorização para atuar em mais de 40 estados americanos, e claro, isso acabou se refletindo no humor dos investidores para com o Banco Inter. Também a gente vê aqui a construtora Cyrela subindo 6,87% e os Minas subindo 6,81%. Nas mais baixas, olha só, Americanas SA caindo 2,71%, e Dux caindo 1,97%, também CVC caindo 1,3% e a JBS caindo 1,05%. Esta foi a movimentação da Bolsa na sexta-feira. Alguns assuntos da semana passada também seguem aí no radar nessa semana que se inicia. Vamos destacar aqui os principais assuntos que é bom o investidor ficar de olho, é bom o investidor monitorar. O que mais tem chamado a atenção do mercado é pressão inflacionária, com a elevação dos preços da energia elétrica. A gente comentou bastante sobre esse assunto. E a ANEEL não descarta marcar uma nova reunião entre hoje e amanhã para definir o novo valor da bandeira tarifária, tá? A taxa adicional está em cerca de R$ 9,49, mas pode chegar até R$ 25. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que prefere ter uma taxa menos elevada durante mais meses do que uma taxa mais elevada por um curto período de tempo. Ou seja, uma taxa mais elevada, por exemplo, até maio, junho do ano que vem, do que elevar mais a taxa agora até o final do ano, tá? Algumas pessoas já falam aí essa taxa chegando até R$ 25. Essas seriam algumas contas aí que a taxa deveria ser elevada a mais, né, por quilowatt-hora, até R$ 25, mas essa taxa já chegou aí aos R$ 14. O Ministério de Minas e Energia segue de olho aí no que precisa ser feito para evitar consequências mais duras. Eles não falam, mas as consequências mais duras seriam até racionamento e até apagões. Nesse cenário, alguns economistas já calculam que os reajustes na energia elétrica podem elevar a inflação até 1 ponto percentual nesse ano. E tudo isso iria desencadear uma pressão por um ciclo mais agressivo na alta da Selic. E aí, claro, isso ficaria a cargo do Banco Central com as próximas reuniões do Comitê de Política Monetária.
A gente está falando da pressão inflacionária, principalmente por conta da energia elétrica, mas agora cedo saiu o IGPM, né, o chamado inflação do aluguel, tá? O índice desacelerou a 0,66% agora no mês de agosto, sendo que no mês passado tinha sido uma alta de 0,78%. No ano, o IGPM acumula uma alta de 16,75% e nos últimos meses o IGPM desacelerou um pouquinho, chegando aos 31,12%, tá? No mês passado, esse acumulado dos últimos 12 meses estava em 33,83%. E agora há pouco também saiu o Boletim Focus, tá? Que trouxe uma série de revisões para cima. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, inflação para 2021, IPCA, passou de 7,11% para 7,27% agora em 2021. No ano que vem, a projeção de inflação é para 3,95%. Na semana passada, a projeção estava em 3,93%. A Selic permanece em 7,5%, tanto agora em 2021 quanto em 2022. O câmbio passa de R$ 5,10 para R$ 5,21, acreditando aí, o Boletim Focus acreditando que a moeda americana vai se valorizar frente ao real e também para o ano que vem chegando a R$ 5,20. A projeção para o crescimento do PIB caiu, tá? Na semana passada estava em 5,27% e agora está em 5,22%. No ano que vem, segue uma elevação de 2%. O Brasil também fica de olho na questão fiscal, né? A gente tem comentado bastante essa questão fiscal. A PEC dos precatórios pode ter uma conclusão nessa semana. Essa solução sobre o tema está sendo discutida aí por integrantes dos 3 poderes. Essa solução se daria por meio de um acordo direto entre a União e os governadores. E aí os precatórios estariam sujeitos ao teto de gastos, mas com uma possibilidade de reajustes nos próximos meses, com uma indexação à taxa de inflação ao IPCA. No radar, a gente também tem as discussões sobre o Auxílio Brasil, que é aquele Bolsa Família um pouco mais turbinado, o presidente Jair Bolsonaro falando em aumentar pelo menos 50% no valor do benefício, e claro, o debate sobre as reformas do imposto de renda, que seguem sem consenso, mas ainda com bastante articulação lá em Brasília, muita discussão, muita conversa entre os parlamentares e a equipe do governo. Além disso, a gente também acompanha por aqui os desdobramentos da tensão. No fim de semana, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, escreveu um artigo sobre os perigos aí que uma possível ruptura poderia trazer para o Brasil e também para os envolvidos. Além disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não vai admitir qualquer retrocesso ao Estado Democrático de Direito e tem certeza que vai ser da mesma forma encarado aí o papel das Forças Armadas. E aí, falando um pouquinho mais de agenda, né? Essa semana aí a gente tem os dados da PNAD, né, sendo divulgados amanhã, o PIB do segundo trimestre sendo divulgado na quarta-feira e praticamente o evento da semana, o payroll lá nos Estados Unidos, que sai na sexta-feira. A gente lembra até que o Banco Central americano falando que precisaria avaliar os dados de pelo menos 2 payrolls, né, o de agosto e o de setembro, para começar a tomar alguma atitude em relação ao tapering e também à política monetária, elevação de juros. Ou seja, o primeiro payroll de agosto veio um pouco mais forte, veio acelerado e agora a gente acompanha aí as expectativas do payroll de sexta-feira para saber o que vai acontecer e se o senhor Jerome Powell vai tomar alguma atitude nas próximas reuniões lá do Banco Central americano. Essas são as nossas informações. E agora o Marcos Saravalli, olha só, ele traz o tom do mercado nessa segunda-feira, essa semana que está começando. Muito bom dia, Marcos Saravalli. Conta pra gente o tom do mercado. Oi, Felipe. Muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de semana. A gente tem um viés ligeiramente positivo, sem grandes oscilações, é o que devemos ver por aqui também no nosso Ibovespa, tá? As commodities, o petróleo volta para o patamar de $70, que é um patamar bastante saudável para as companhias locais, né? Mas também sem grandes oscilações, tanto o petróleo como o minério de ferro. Tá? O minério de ferro apresentou uma leve alta, o que pode trazer algum fôlego para as ações aqui no Brasil, mas sem grandes mudanças. Tá? Lembrando que o principal indicador no Brasil e no mundo, né,
fica concentrado na sexta-feira, que são os dados de emprego nos Estados Unidos, que a leitura é a seguinte, tá? Ele deve vir positivo, deve vir forte, mas ele pode vir ligeiramente abaixo dos indicadores apontados no mês anterior. Inclusive, isso pode ser sim uma boa notícia, né? Lembrando que o Banco Central americano, no finalzinho da semana passada, ele deu um tom um pouquinho mais dovish, né? Ou seja, que os estímulos devem permanecer por um tempo mais longo, tá? Então, esses dados de emprego vindo um pouquinho mais fraco, pode até ter uma leitura positiva, né? Mostrando que os juros e também os outros estímulos monetários devem continuar por um período muito maior. Então, a gente não deve ter retirada tão cedo, tá? Inclusive, essa tem sido a leitura também nesse começo de semana, tá bom? Então, esperamos começo de semana positivo, mas sem grandes oscilações, tá? Lembrando que a gente tem uma agenda econômica um pouquinho mais carregada, né? Mas aqui parece que realmente o Ibovespa está querendo, né, recuperar as quedas recentes, né? Voltamos a ficar positivo no acumulado do ano, né? Enquanto isso, o S&P 500 já acumula valorização superior a 20% somente nesse ano de 2021, tá bom? Então já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Pois é, Marcos Seravalli, e as bolsas asiáticas fecharam em leve alta nessa segunda-feira, depois aí do discurso do Jerome Powell, sugerindo não ter pressa em elevar os juros lá nos Estados Unidos. O discurso foi considerado favorável à manifestação dos estímulos e a gente acompanha aqui o fechamento das bolsas em Xangai, uma elevação de 0,17%, em Tóquio, lá no Japão, o índice Nikkei fechando em alta de 0,54%, e aqui o índice Hang Seng em Hong Kong fechando em elevação de 0,52%, as bolsas asiáticas reagindo positivamente à fala de Jerome Powell lá nos Estados Unidos. E lá, né, na Europa, hoje é feriado, né, bancário no Reino Unido, que traz aí uma movimentação menor lá para aquela região. E eu tenho os números aqui, né? DAX na Alemanha elevando 0,2%, CAC na França também subindo 0,2%, FTSE no Reino Unido fechado e o índice Eurostoxx trabalhando em alta de 0,24%. Vamos dar uma olhadinha também nos futuros americanos. Olha só, Dow Jones praticamente no 0 a 0, subindo 0,06%, assim como o S&P praticamente no 0 a 0, subindo 0,1%. E também a Nasdaq, Bolsa da Tecnologia Futuro, subindo 0,1% também. E agora, o Marcos Seravalli traz para a gente aí o gráfico do dia. Ele conta sobre as expectativas das curvas de juros lá nos Estados Unidos. Olha o gráfico aqui e o Marcos Seravalli vai explicar para a gente. Aqui no nosso gráfico do dia, uma ferramenta disponibilizada pelo CME Group, né, pela Bolsa de Chicago, é uma ferramenta gratuita, aberta para todos, mostra um pouco das expectativas em relação à curva de juros lá nos Estados Unidos, né? E depois aí, como a gente falou, depois do tom um pouco mais dovish, né? Ou seja, a gente não deve ter aumento da taxa de juros tão cedo, e é isso que o mercado leu ao longo do final da semana passada, tá? Então a gente tem aqui a probabilidade embutida aí nos títulos americanos da reunião de fevereiro de 2023, né? Então, só a partir dali que a gente começa a ver uma probabilidade maior de aumento de juros nos Estados Unidos, tá? O mercado embutindo 39,3% de chance de aumentar os juros nessa reunião, fevereiro de 2023, mas mesmo assim, o mercado tem 35,2% de chance de ainda continuar a mesma taxa, mantendo a taxa inalterada nessa reunião. Lembrando, fevereiro de 2023, tá bom? Tem uma probabilidade muito pequena, cerca de 19,7%, de ter um aumento um pouco mais forte, né? Uma probabilidade muito, muito menor de ter aumentos ainda mais fortes, tá? Então, a gente começa a ver o mercado esperando talvez algum aumento de juros somente no começo do ano de 2023, tá bom? Então, é sempre importante também acompanhar essa ferramenta, as expectativas que estão implícitas aí nas curvas de juros lá nos Estados Unidos, tá bom? Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau! Vamos agora destacar os assuntos corporativos. A Klabin começa hoje as operações da primeira etapa do projeto Puma 2. Essa primeira etapa contemplou aí a construção de uma linha de fibras principal para a produção de celulose não branqueada.
O projeto Puma 2 foi aprovado em 2019 pela empresa e contempla a expansão da capacidade no segmento de papéis para embalagens. E o Zé Delivery, aquele aplicativo de entrega de bebida gelada da Ambev, realizou nesse primeiro semestre 29 milhões de entregas. Esse número supera aí as 27 milhões de entregas feitas durante todo o ano de 2020. O aplicativo está presente aí em mais de 200 cidades brasileiras. E a Randon aprovou a execução de um projeto para a produção de nanopartículas de nióbio em larga escala, desenvolvido a partir de um estudo científico realizado pelo CTR e pelo IHR. Essa iniciativa prevê a criação ainda de uma nova subsidiária, com um aporte de cerca de 10 milhões de reais. E a Embraer, olha só, está coordenando um grupo de trabalho que começa a testar rotas no Rio de Janeiro para aquele carro voador, aquela parceria, né, da Embraer, aquele carro Eve, né, com a empresa Eve, carro voador, vai testar nova rota lá no Rio de Janeiro. A expectativa é que essa primeira simulação até o final do ano. A Unifique fechou a compra de carteiras com 16 mil clientes da rede de fibra ótica de 3 provedores em Santa Catarina. O preço total dessa aquisição é de 40 milhões de reais. E o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal já comunicaram a decisão de deixar a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. O motivo da saída é um manifesto que a Fiesp deve publicar amanhã. Nesse manifesto, a entidade pede harmonia entre os 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A saída, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica Federal, já teria sido avisada ao ministro Paulo Guedes e também ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Estas foram as notícias corporativas. Deixa eu dar um alô aqui, um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Sandro Figueiredo aqui no nosso portal bmcnews.com.br. Também o Peter Santana por aqui. Bom dia, Felipão. Belíssima semana para mim, para todo mundo da BMC. Ótima semana para todos que estão nos acompanhando aqui também. Ótima semana para o Dom aqui para cerveja. Logo na segunda de manhã em Cerveja Bom dia para você. Thiago Rafael, Diego Paganini, Jorge Hashimoto, Elcio Santos, o Jeremias, falando de Jaguariúna, em São Paulo. Emerson Duarte, bom dia para você. Para o Marcos Mendonça, para o Fábio Silva, para o Hamilton. Oi, Hamilton, bom dia. A Karen Caxur também, a Rosana Meirelles, o Sérgio Grossi, Paulo Ricardo e o Celso Silva, todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Não se esqueçam de deixar o like aqui na nossa programação, não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui pra gente. E claro, se você está nos assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal que já está quase chegando nas 26 mil inscrições, 26 mil pessoas inscritas aqui. Muito obrigado a todos vocês. E eu quero desejar uma ótima semana também para o Guga Almeida, que está aqui com a gente, como todos os dias, como todas as manhãs, começando mais uma semana. Guga, ótimo dia para você. Bom dia, Felipe. Ótimo dia para nós, ótima semana para nós todos. Que tenhamos bons negócios, né? Que o mercado se alinhe e, quem sabe, entre aí novamente num rally de alta, que é o que todos os investidores querem. Pois é, depois de alguns pregões em baixa aí, os investidores querem mesmo que a Bolsa volte a subir novamente. E aí era isso que eu queria te falar, né, Guga? Na semana passada, na sexta-feira, a gente teve o discurso do Jerome Powell animando ali os mercados, a Bolsa brasileira fechou em alta, também em alta as bolsas asiáticas nessa manhã, porque justamente com esse ânimo aí, esse discurso, né, esse ânimo com o discurso do Jerome Powell e com as movimentações lá nos Estados Unidos, esse ânimo vai continuar essa semana? Essa questão vai continuar na pauta? Como que você está vendo essa situação assim? E os impactos também para as bolsas, para a Bolsa brasileira nessa semana? Felipe, eu acredito que as coisas elas estão começando a ficar um pouquinho mais definidas, né? Vai passando o tempo e a gente vai conseguindo identificar mesmo quais são as intenções de cada um dos participantes do mercado. Eu tinha comentado, né, aqui na BMC no pre-market semana passada, antes da reunião do Jackson Hole,
sobre a questão de que a variante Delta ia ganhar, né, o destaque sobre a questão de postergar o tema de tapering. Foi exatamente o que aconteceu. Né? A gente viu, a variante Delta não foi uma novidade da semana passada, não foi uma novidade dos últimos 15 dias, né? Acabou sendo um instrumento, vamos assim dizer, entre aspas, né, utilizado na reunião para se manter a injeção de liquidez e isso manter, né, os mercados estimulados, né, com bons ânimos, principalmente olhando lá para fora. Óbvio que aqui dentro do Brasil, né, a problemática é outra, né, a questão aqui dentro do Brasil é todo esse imbróglio político que a gente vai vivendo e se intensificando cada vez mais, mas quando a gente lê, né, primeiro, poxa, a questão mais macro, a gente tem uma visão, quando a gente olha para uma questão mais micro, a gente tem outra visão. Me chama também muita atenção, Felipe, sobre a questão do relatório Focus, mais uma vez, expectativas de inflação mais uma vez se elevando, expectativa de crescimento do PIB se reduzindo, né? Querendo ou não, isso gera mais incerteza, mais insegurança. A gente está vendo as bolsas lá fora, nesse momento, trabalhando positivo. Nossos futuros aqui dentro do Brasil, né, o índice futuro agora caindo 0,5%, refletindo, né, exatamente essa leitura, né, em relação ao relatório Focus. Nossa bolsa não conseguiu reagir até os 123 mil pontos, Felipe, que era um número que eu considerava bem importante para mudar o tom dos investidores, né, pelo menos no curto prazo. A gente não conseguiu ter essa mudança de tom ainda, né? Então, assim, eu continuo ainda aguardando os gatilhos para se tomar posição. Maravilha. Ô Guga, então você pode dar uma olhadinha aí, o que você está monitorando para a projeção de hoje? Você falou que o futuro abriu em... olhando para hoje. Vamos lá. O que eu estou olhando, tá, Felipe? Primeiro, estou acompanhando aqui essa região do Ibovespa de 116.500 pontos, mais ou menos. Tá? Ela é um pouquinho abaixo do topo. Ela é uma região onde nós temos o encerramento dessa estrutura aqui de preço, tá? Que essa estrutura que fez a gente chegar nos 130 mil pontos, e o mercado, né, ele oscilou em duas etapas. Deixa eu deixar mais forte aqui para o pessoal entender. A gente teve aqui uma oscilação em duas etapas, ok? Essa segunda etapa, ela consumiu mais tempo do que a primeira etapa, tá? E isso, de certa forma, é positivo. Tá? Então nós temos uma condição de leitura de que o mercado está em processo de correção desde o início deste ano. Olha que interessante, né? Quando eu olho para todo o comportamento do preço, nós estamos aqui em um processo de correção nessa região dos 130 mil pontos desde o início do ano, para ser mais específico, desde o dia 4 de janeiro. Tá? Terminando essa correção, a gente está assim, se a gente fosse falar assim no D0, no hoje, né? A gente fala do D0, né? No hoje, o mercado está muito interessante para ter um gatilho que dê o start, né, para toda uma movimentação nova de alta no mercado. Acho que a gente tem muita condição disso acontecer. Precisa sair alguma notícia mais positiva dentro do mercado aqui local, e a gente está na expectativa de que em algum momento possa sair, né, um avanço em reforma, enfim. A gente tem toda essa problemática que a gente percebe em todos os comentários que a gente vai acompanhando aqui na BMC de todos os analistas. Tá? Mas para hoje, Felipe, o que eu estou esperando é o seguinte, para o pessoal entender aqui. Tá? Meu cenário de baixa, que não descarto, né, a possibilidade aqui de um cenário de baixa acontecer. O que eu estou esperando? Eu estou esperando que o mercado possa retornar aqui entre os 120.350 e 120.100. Tá? Esse é meu cenário de baixa, que eu acredito que possa vir a acontecer aqui na abertura do nosso mercado no dia de hoje. Tá? Isso seria aqui uma queda em torno de 1%, um pouquinho mais aqui na nossa bolsa. Numa segunda-feira, tá ok. Tá? Um cenário muito negativo, Felipe, seria voltar lá para a região dos 118.750 pontos, mas não seria aquelas mínimas que nós encontramos, né, lá no início, na metade do mês, né, onde a gente chegou lá com o mercado perdendo 115 mil pontos. Tá? Seria uma correção mais pontual e não tão intensa. Né? Eu acho que voltar lá para aquela região dos 115 mil pontos seria um problema mais grave. Tá? Agora, o que eu estou enxergando de positivo?
tá? E de movimento positivo. E aí é legal que esse movimento de curto prazo, ele se alinha com um movimento mais macro que eu estava mostrando ali para vocês no Ibovespa. Tá? A minha expectativa de alta, tá, retorna a aparecer aquela região dos 123 mil pontos, tá? Para ser mais exato, 123.200 pontos. Tá? Então, uma expectativa de movimentação de alta é que a gente possa ir buscar caminhar para esses 123.200 pontos. Se isso acontecer, Felipe, poxa, eu fico extremamente confortável em retomar aquele cenário, né, de bolsa podendo voltar a 150, 170, 180 mil pontos. Tá? Volto a ficar confortável com esse cenário. Muitos vão pensar assim, poxa, Guga, mas, cara, tá tão confuso, né? Tá tão conturbado, tá tão estranho, mas é exatamente assim que surgem as boas oportunidades. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, se nós pensarmos, né? Eu faço muito essa reflexão, se nós voltarmos no tempo e nós olharmos, né, para o tom do mercado, em todos os momentos onde o mercado teve um start de um rally de alta, a gente vai perceber que a situação estava muito negativa. Aqui nós tínhamos aqui a segunda situação de lockdown, aqui nós estávamos, né, no olho do furacão, aqui nós estávamos ali na questão do Moro. Né? Pô, a gente olha aqui para trás, aqui a gente estava na greve dos caminhoneiros, tá? E assim por diante. Então, sempre quando a gente tem uma boa janela de oportunidade, aqui a gente teve o impeachment da Dilma, tá? Sempre que nós temos uma boa oportunidade para começar um belo de um movimento no mercado, tá? A gente não tem um cenário muito saudável, né? Só que a gente precisa enxergar o que é coisas boas começarem a acontecer. Pois é, Guga, aqueles gatilhos, né, que você falou que a gente precisa esperar aí para ver o que vai acontecer, para ver se sobe um pouquinho mais essa bolsa, se chega, né, nesses patamares que você vem comentando aí com a gente ao longo desses últimos dias. Ô, Guga, inclusive, né, a gente está falando de alguns gatilhos, mas essa semana tem alguns indicadores interessantes, né? Tem a PNAD, tem divulgação do PIB do segundo trimestre, tem o payroll, também tem a questão da inflação, né? A questão da energia elétrica que a gente está comentando, está monitorando, o investidor fica de olho. Isso aí muda de alguma forma a estratégia? Como que o investidor acompanha esses eventos aí para saber se existe algum gatilho, se existe algum ponto de entrada, se faz alguma movimentação maior ou menor aí, Guga? Como tu bem falaste, né, nós temos PIB agora. Se a gente for olhar o PIB, né, quando saiu o PIB passado, a gente mais uma vez teve que surpresa. Tanto tinha lá os analistas com uma determinada expectativa, o mercado ele teve uma resposta, né, melhor do que as expectativas. Eu acho que a gente vai se surpreender de novo. Eu acho que volta o tema da retomada da economia. Obviamente que a inflação, se a gente for olhar, né, para o relatório Focus hoje, foi muito focado na questão da inflação em função da crise hídrica. Tá? Então a gente tem ali um motivo muito tangível, né, de qual é o problema. Então você tem lá, quem é o responsável pelo problema em si? E aí quando tu pensa que o responsável pelo problema em si pode, né, vamos assim dizer, ser passageiro, né, isso gera, de certa forma, uma expectativa diferente de que se o problema não fosse algo ocasionado por passageiro. Então o mercado ele vai responder diferente em relação a isso, Felipe. Tá? Então a gente também tem que ter atenção em relação a isso. Obviamente, né, questão de emprego é o melhor indicador a se entender, né, toda essa retomada da economia, tá? Mas eu acho que uma coisa vai compensando a outra. Né? A gente tem que olhar assim, poxa, Powell falou, né, sobre... A expectativa da semana passada era sobre a questão de tapering. Né? Ela veio de uma maneira que não incomodou o mercado, mas mostra o seguinte, olha, de certa forma, né, os problemas que a gente vem lutando, eles ainda não foram resolvidos. Essa é a mensagem que se tem. Né? Os problemas que ainda não foram resolvidos. No momento que se mantém essa injeção de liquidez, se entende o seguinte, né? Poxa, a tendência do dólar perante as outras moedas é se desvalorizar, principalmente se a gente for comparar com o real. Por quê? Lá vai continuar tendo injeção de liquidez, aqui a gente vai continuar elevando juros. Então, continua sendo atrativo essa questão da operação de cash and carry. Outra coisa que tem que pensar, outra coisa que a gente tem que levar em consideração, Felipe, é quando a gente para refletir, né, sobre esse tema
inflação como um todo, vamos lá, né? A gente está retomando a economia, está tendo toda essa retomada de economia, né? A inflação, a resposta para as elevações de juros, né, que a gente teve no início desse ano e vem tendo até agora, a gente vai começar a ver os efeitos agora, né? Agora que a gente tem que cobrar mesmo essa resposta da inflação em relação à elevação de juros. Então as coisas elas estão, né, chegando no momento de decisão. E quando eu olho para o ciclo do mercado, olho para o momento do mercado, eu vejo o quão importante, né, tudo isso está convergindo para este momento que a gente está agora. E aí o que o investidor tem que ter? Poxa, primeiro, né, foco na questão da oportunidade que está por aparecer. Foco na questão da relação de risco-ganho que se tem no momento que se tem agora. E foco principalmente, Felipe, nos gatilhos operacionais. Porque esse é o momento de ser disciplinado nos investimentos. Esse é o momento de estar focado, gastando energia de fato em acompanhar, não que tenha que ficar ligado com a Bolsa de Valores o dia todo, mas lá no final do dia, dar uma olhada e verificar se os gatilhos operacionais se concretizaram. Se os gatilhos operacionais se concretizaram, poxa, tem que entender o seguinte, cara, tu tem uma janela ótima de oportunidade, uma relação de risco-retorno extremamente interessante, né? Óbvio, né, que o investidor mais inexperiente, ou aquele investidor que nunca desenvolveu uma estratégia de investimento mesmo, ou que é muito emotivo, ele vai ficar esperando, as coisas não estão claras, mas é exatamente nesses momentos que a gente tem, né, ótimas relações de risco-ganho. Se as coisas não acontecerem agora, não tem problema nenhum, o stop é curto, o movimento tende a ser grande, né, na correção, e aí você tem uma outra oportunidade, né, para tomar mercado numa condição ainda melhor. Né? Foi assim que eu fui desenvolvendo a minha vida, foi assim que eu fui desenvolvendo, né, o meu capital ao longo dessas quase 2 décadas, Felipe, e eu posso garantir uma coisa, eu estou extremamente focado, extremamente concentrado nesse momento do mercado, porque pode ser sim a janela de oportunidade aí, quem sabe, desse segundo semestre. Aí sim, hein, Guga? Quem sabe? Tomara que seja uma janela boa aí, que muitos investidores consigam aproveitá-la, né? Principalmente se ficar de olho aqui em tudo que a gente conversa, todos os dias no pre-market também. E claro, como toda segunda-feira você falando aí sobre, analisando as empresas no Geometria, se os investidores ficarem de olho, com certeza vão conseguir pescar uma entrada aí nessa janela de oportunidade. Ô Guga, só para a gente encerrar aqui, queria pedir para você fazer uma análise. A gente tem comentado bastante a respeito do início lá do projeto Puma 2 da Klabin, né? Esse projeto tem sido comentado aí desde 2019, quando foi aprovado, ampliaria a capacidade de produção de papéis da empresa. E aí eu queria que você desse uma olhadinha em Klabin, só para a gente dar uma olhada aí, o que pode acontecer com a empresa depois desse anúncio aí que o projeto Puma 2 vai começar a operacionalizar nessa segunda-feira. Por favor. Olha lá, o gráfico já está na tela. Aí sim. Rápido. Vamos lá, né? Klabin, boa pedida. Felipe, o que eu estou enxergando aqui em Klabin? Tá? Sendo bem objetivo aqui. Vou até olhar aqui o cenário mais longo, né? Para entender as fases dos movimentos. Primeiro, nós tivemos uma janela de correção um pouco mais longa em Klabin, tá? Essa janela de correção, ela aconteceu neste período aqui todo, tá? Então ele começou no dia 19 de novembro de 2015 e foi até o dia 20 de março de 2020, tá? Tudo isso aqui foi uma janela de correção em Klabin, tá ok? Até aqui base de dados para poder ir mais longe, tá? O que nós estamos vivendo agora? Tivemos toda uma movimentação direcional, né, de alta de Klabin. Dentro desta movimentação, vamos entender mais uma etapa. Tá? O que eu enxergo é um potencial de continuar alta até a região de 34,25 e depois, quem sabe, ir para 44,15.
Tá? Esse aqui seria o meu cenário mais macro, meu cenário maior, certo? De curto prazo, o que nós temos? Tá? É para achar aqui alguma região de sincronicidade e tudo mais. Temos uma sincronicidade? Sim. Consigo enxergar que o mercado ele tem espaço para vir aqui 34,25, 35? Sim. Tá? Me parece aqui que tem uma região extremamente importante, tá, para o mercado, numa nova alta, atingir esse nível de preço. Tá? Então, se nós tivermos aqui um estímulo positivo para o mercado, para ele avançar, ele tem sim condições de trabalhar para essa região. O que seria essa alta? Seria uma alta aqui em torno de 29%, 30%, entre 29% e 31%. Tá? Para mim, esse aqui é o grande upside que a gente tem aqui de curto prazo para a Klabin. Tá? Qual é a região mais importante a ser superada? Bom, a região mais importante a ser superada já está sendo superada, que é essa região de R$ 26,40. Tá? Para mim, esse aqui é o grande divisor de águas, é se manter acima dessa região aqui de R$ 26,40. Tá? Klabin se mantendo aqui acima dessa região, faz sentido a gente ficar mirando para esses patamares aqui mais altos. Tá bom? Caso o mercado ele se deteriore, caso o mercado azede, né, que é totalmente possível dentro do momento que nós estamos aqui da Bolsa como um todo, o que nós poderíamos esperar que viesse a acontecer aqui com o Klabin? Bom, seria voltar aqui para essa região de R$ 20,20. Querendo ou não, os movimentos do mercado, Felipe, não é que, poxa, né, se tu fosse olhar assim, poxa, a relação de risco-retorno não está maravilhosa. Não quer dizer isso. Tá? É que o momento que nós estamos na nossa bolsa, nós estamos bem no divisor de águas. Então, tu pensa o seguinte, muitos participantes, tá, que estavam procurando janela de oportunidade para se comprar ao longo das altas, né, enxergam essa correção como um local para se manter posição. Tem também aqueles participantes que estão mais pessimistas com o mercado. Esses não estão tomando posição, esses pelo contrário, né? Eles montam posição para ter o benefício na queda. Então, nesse patamar que nós estamos, nesse patamar que nós chegamos, que estamos tendo essa briga, né, nessa região aí de 115, 116 mil pontos, e aí o mercado começa a ter uma euforia no processo de compra, como a gente viu na semana passada, né, se por um acaso o mercado ele não consiga reagir, esses participantes que tomaram essa posição, eles vão ter que zerar a posição, e vão zerar a posição porque teve uma mudança, uma deterioração de cenário. E isso vai fazer com que se tenha uma intensificação, né, no processo de correção. Então, não é de se esperar um movimento curto, tá? Um movimento pequeno, para a próxima tendência do mercado. Tá? Ele vai ser mais longo, ele vai ser mais intenso, a Bolsa tende a voltar para a região, né, de 110 mil pontos, podendo ir até 100 mil pontos, ou a Bolsa começa um grande movimento de alta, não vai ter um meio termo. Tá? Acho que a gente não vai ter aí um meio termo na próxima tendência do mercado. E o investidor que estiver preparado vai conseguir surfar, senão depois que passar, né, vai ser aquele, como a gente vê seguidamente, né, aquele drama, aqueles que se deram bem vão ficar felizes, aqueles que se deram mal não vão conseguir aceitar muito bem o contexto, né, mas isso é bolsa de valores, o mercado é assim, né, o mercado ele não tem, as pessoas elas não cada um tem uma opinião, né, e cada um acredita em alguma coisa diferente, né? Basta tu ter estratégia para poder, dentro da tua tese, tirar bons proveitos quando tiver certo e perder muito pouco quando tiver equivocado. É isso aí, Guga, e depois não adianta o chororô, né? Porque o mercado é feito também de decisões, né? E até não decidir nada é uma decisão. E tem que arcar com as consequências depois que perde o foguete aí, né, Guga? Isso aí. Com certeza, né? Valeu, Guga. Brigadão aí. Mais uma semana juntos aqui, você no Pre-Market. E já deixar o convite aí para o pessoal daqui a pouquinho, 6 horas da tarde ou da noite, depende do ponto de vista. O Guga Almeida está ao vivo aqui no Geometria, não é isso, Guga? Isso aí, hoje às 18 horas estarei ao vivo, junto com o Rafael Lara, no programa Geometria, esperando todo mundo para que a gente possa fazer um bate-papo muito legal e descontraído, como tem sido todos os nossos programas. Maravilha. Aí ficou mais fácil, né? 18 horas é melhor,
porque 6 horas eu sempre fico confuso. Falou então, Guga. Ótimos negócios, boa segunda-feira para você. Até mais tarde aí no Geometria. Abração. Tchau, tchau. Valeu, é isso aí, pessoal. Seguimos aqui com o BMC Pre-Market. Quantos comentários aqui, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência e vocês ficam juntos com a gente aí, começando essa semana, cheio de informação, cheio de notícias, cheio de análise. E agora a Paula Moraes já está chegando para comandar o BMC News, né? Eu ia falar, não sei qual outro programa, mas é o BMC News chegando. É que a Débora está aqui do meu lado, eu vejo a Débora, eu lembro do BMC Business. Mas a Paula Moraes vai comandar o BMC News agora e ela já está aqui comigo, já está aqui na minha tela, dividindo tela comigo para comandar com muita competência. Viu, não vou falar nada. Eu sei qual era o programa que você ia falar, mas tudo bem. Bom dia para você também. Ótimo dia, Paula. Ótima semana para você que está começando aí e ótimo jornal. Eu só sofro bullying aqui, gente. Vocês não sabem, tá? Mas eu sei que ele tava com ironia aí nesse... Só porque eu tô toda de preto hoje, já fui chamada de família Adams aqui, de mortiça. Eu sei que você ia falar que eu ia comandar esse programa, mas vamos lá. Vou fingir que você achou que era do da Débora, tá? Da Débora. Tá bom. É vontade de já terminar o mercado. Eu vou fazer a mãozinha aí pra você, ó. Tá bom, Felipe. Valeu, Paula. Obrigada, beijo. Vamos tchau, lá, tchau.